você sente quando você faz sexo com amor e sem amor. Sim. Porque quando acaba, homem que faz sexo sem amor, mulher que faz sexo, quando acaba, você não vê a hora da pessoa sair do seu quarto e de você ir embora. Eu não tô falando, sexualidade, pra mim, ela é algo que desdobra desde campos mais sutis. Então, eu sempre falo nos meus vídeos, antes de você querer saber, falar de sexo, você tem que entender a profundeza do que é o sexo. E daí eu sempre falo, o sexo, ele é um universo, dois universos que colidem. É um processo de atravessamento consciencial. Então, ele ocorre antes do toque. Antes do olhar, as interações energéticas de um para o outro já vão se dando. A ciência, um dos nomes que a ciência vai dar para esse fenômeno é a questão dos feromônios. São substâncias que o nosso corpo ele vai liberando no ambiente para mandar um sinal para os outros indivíduos. Então, eu posso liberar medo, eu posso liberar tesão, desejo em relação a uma pessoa que vai captar. E ela se sente segura de chegar em mim e me dar uma cantada. Ou eu posso liberar uma energia de aversividade e a pessoa, ainda que queira chegar em mim, pode ser que dependendo do grau da tensão dessa energia, disso que eu estou liberando, a pessoa pode ficar um pouco insegura. Tudo isso faz parte do campo da sexualidade. E para mim o sexo ele não pode ser vivido sem um entendimento profundo do que é isso. Senão a gente cai no que a cultura do entretenimento tem reforçado sistematicamente, que é um processo de utilização e desutilização recíproca. É o sexo pelo sexo, a carne pela carne. E é um processo muito mais profundo que isso. A gente sincroniza corpos, a gente sincroniza emoções, a gente sincroniza pensamento. Existe um nome técnico também científico que a gente pode usar também para definir a questão sexual, que é o fenômeno do rapport. O rapport é um processo de similitude, de interação profunda, de afinidade profunda, que você entra com o outro, que você começa a ter espelhamento. Isso é saúde relacional. O que um casal quer é estar entrando em rapport sistematicamente. Um casal muito famoso que a gente vê é o Tom com a Zendaya. Tem vários vídeos deles em rapport. Ele na frente, ela atrás, eles não estão conversando, aí eles olham para o mesmo lado, eles brincam da mesma coisa. Sim. Eles estão se espelhando sistematicamente. Quando o casal está nesse nível de interação, o sexo, ele também adentra um campo de profundidade profunda, porque esse espelhamento, ele também é algo que vem gradativo. Então vem desde a questão psíquica, vai para a questão emocional e aí manifesta no físico. É como se um estivesse lendo a mente do outro, é como se eles estivessem num processo de simbiose profunda. Você sabe que tem um lance da psicologia que eu acho lindo, que falam que quanto mais tempo você passa com essa pessoa, mais você começa a parecer essa pessoa. Exatamente. Tanto fisicamente, mas também o jeito, né? O jeito. Eu sou muito assim, eu percebi que eu tenho manias de fala que é completamente do meu marido, que antigamente eu não tinha. Que coisa legal. Não é legal? Desculpa, mas lindo. Só pra dar essa experiência que eu lembrei. Mas é exatamente isso. Eu tenho vídeos aqui no meu veículo falando sobre isso de maneira mais filosófica, mais espiritual também, não só dentro dessa questão mais científica que a gente está abordando aqui. Mas se a gente quisesse uma expressão mais materialista para que se pudesse compreender, eu poderia falar a questão do estado do rapport. Então, existe um processo de atravessamento em tudo isso. Quando a gente só fica no atravessamento no campo físico, existe um processo de mutilação energética no campo psíquico e no campo emocional, que é um processo de uma pseudo-abertura. Então, aparentemente, a mulher está aberta para o cara e vice-versa, mas é só um interesse que você sente quando você faz sexo com amor e sem amor. Sim. Porque quando acaba, homem que faz sexo sem amor, mulher que faz sexo, quando acaba, você não vê a hora da pessoa sair do seu quarto e de você ir embora. Eu não tô falando mentira. Quem aí já viveu as duas experiências pode dizer. Quando tem amor, você quer ficar junto com a pessoa, você quer entrar dentro da pessoa. Tamanha a afinidade. Sim. Então, assim, quando você vai num processo só de usar o outro, de escarrar no outro, e cria um processo de aversão, tal é porque você imprime, de alguma forma, você imprime as suas impressões da pessoa no campo dela. Isso é uma conversa mais profunda, mais metafísica, eu já falei sobre isso, eu não vou abordar aqui, senão vai tomar muito tempo do vídeo. Mas a sua questão é muito interessante. Você acha que a gente está perto de entender? Não, não há. Sabe por quê? Porque a mídia, ela pega o sexo, que é um produto sagrado, eu falo sagrado, não falo de maneira religiosa, eu falo assim, é um processo de conexão muito profunda que a gente pode alcançar, mesmo com noções mais elevadas de existência, se existe amor.
né? Você se sente mais inteligente, você se sente vitalizado, é uma coisa maravilhosa. Só que quando você vê pessoas tratando o sexo como coisa, como produto, eu vi, tem uma música que fala assim, vou machucar, machuca, machuca, machuca. Olha isso, o que nós estamos ensinando pro jovem? Que sexualidade é machucar a mulher. Isso é uma música? É uma música. Tem uma música que fala, vai machucar ela, acerca nela, machuca, vai com força. Tá. Entende? Sexo não é isso, gente. Sexo é o sexo, ele é um desdobramento final de uma interação de alma e de mente profunda. Você tá numa interação tão bonita com a pessoa, e você fala, meu, quero me abrir pra você também mais nesse segmento, mais nesse lugar. Ele é um desdobramento final. E as pessoas, elas estão corrompendo tudo. Eu não sou carola, não tô falando que você se relacionar sexualmente, você precisa ser casado com a pessoa. Eu tô falando que pra você se relacionar sexualmente com a pessoa, será melhor para ambos que exista respeito recíproco. Enfim, você vai fazer o que você quiser. Mas existe consequência. Sim. Eu não posso, como uma profissional da área, falar pra você que não tem consequência. Ah, não, não, tranquilo. Mentira, especialmente se você for mulher. Os danos do sexo para a mulher são muito maiores do que é para o homem. Isso, e o que você falou, a gente vê muito em consultório no sentido de pegar casais que também se baseiam muito em outras relações, e principalmente os homens, quando a gente entra nesse âmbito sexual, de fetiche, mais um fetiche que ele vê no vídeo pornô e ele acha que a mulher dele tem que fazer igual ou ter a mesma representação, sabe? Eu atendo alguns casos nesse sentido, onde o parceiro, ele quer que o vídeo seja real na fantasia dele, mas com a parceira dele. E a mulher, ela acaba se colocando nesse lugar que precisa fazer a borboleta paraguaia lá, meu anjo, da cambalhota. Normalmente esse tipo de fetiche. Normalmente tem questões de dominação, de enforcamento. Por exemplo, teve uma moça uma vez que ela deu uma entrevista e perguntaram assim, questão sexo oral, você engole ou você cospe? Uhum. Aí as mulheres falaram, eu cuspo. Aí teve um cara, foi uma fala babaca dele, a forma como ele colocou foi aversiva. Ele falou, assim, se o homem tinha que avisar que tá prestes. Uhum. E aí ele falou assim, se avisa perde a graça. Gente, isso é um ato de violência. A mulher não merece saber? Se a mulher não liga, tem mulher que fala, eu sempre engulo, pra mim não tem problema, mas tem mulher que não, ela se sente mal, ela não vai obrigada a gostar. E o cara só pensa, olha o nível do egoísmo, ele só tá pensando nele, no prazer não dele. Não tem amor nessa relação. Sim. Se uma coisa simples como essa ele não pode avisar pra ela, pra dar a ela o direito, se ela quer ou não receber aquilo dentro de si, o que mais o que não esperar de uma pessoa com essa mentalidade? Sim, eu então, concordo. assim, a gente precisa entender que a questão sexual, vivida com amor, é onde o prazer do outro tem mais importância pra mim do que o meu mesmo. Isso é amor. É quando a gente desapega do egoísmo, desapega das nossas ideias, da nossa forma de ser, da nossa mesquiniz, para fazer com que o outro se sinta melhor, se sinta preenchido, se sinta amado. E ele naturalmente, a vida é a lei da reciprocidade, quando a gente trata o outro assim, ele vai querer ser recíproco comigo. Sim. É o que eu falei desse marido, desse livro maravilhoso, O Orgasmo Múltiplo da Mulher. A mulher fazia tanto por ele, ele falou, eu também quero satisfazer minha mulher. E ele fez até ela se sentir segura e falar pra ele. Muito bom. E ele trabalhou nele a questão de, será que a minha mulher tá querendo me trair? Ele viu que não era. Olha pra você ver, ele fez um processo psicológico profundo, terapêutico profundo. E falou, não tem nada a ver, ela também tem direito. Se fosse comigo, eu também ia querer. Eu vou tentar satisfazer ela de um jeito satisfatório. E que maturidade, né, desse marido, cara.